Qual foi o único mercado no mundo que ainda não sofreu disrupção? A educação. Você tem uma série de instituições e iniciativas no mundo inteiro, desde um Coursera até um YouTube Learning, assim, daria para citar N exemplos, de gente experimentando modelos, mas ninguém chegou em conclusão definitiva nenhuma. O grande ponto que eu acho é não existe uma conclusão definitiva. Não existirá um único novo modelo. Nós teremos Concordo. vários novos modelos. Novos modelos para graduação, novos modelos para especialização. Isso era algo que eu questionava já quando eu fiz a primeira faculdade de arquitetura em 98. Um amigo meu fazia engenharia de computação e ele falou, cara, as linguagens de programação que eu aprendo no primeiro e segundo ano, quando eu me formar, não vão mais existir. Então, você tem aquela formação estrutural, que a gente falava agora há pouco, de matemática básica, lógica de programação, algoritmos, que isso não muda, e aí as linguagens vão se atualizando, então você tem que fazer especializações muito rápidas. Um MBA de 2 anos, nesse contexto, é lento. Ele deveria durar de 6 meses a 1 ano, para que você consiga rapidamente desaprender e reaprender algumas coisas que você já sabe. Até porque o mercado muda, a sociedade muda, tudo isso muda muito rápido. Então, a educação formal, ela precisa adotar novos modelos possíveis para cada disciplina. É muito difícil você fazer uma disrupção na medicina. Você leva 6 anos para formar um médico, não tem como ser diferente. Você leva 3 anos para fazer a residência médica. Não tem como você ensinar aquilo em 6 meses. Vai levar 3 anos. Né, para o cérebro amadurecer, para incorporar, para praticar, para você poder dizer, beleza, esse cara é um cirurgião, ele pode abrir alguém, consertar o corpo humano, costurar e essa pessoa vai sair viva da sala de cirurgia. Né? Não é um Dr. Bumbum que vai injetar silicone industrial na bunda de alguém na cobertura de um prédio em Ipanema. É surreal que isso ainda exista. Agora, no direito, todo o ecossistema do direito está sofrendo uma série de pressões e de disrupções que vão mudar completamente a forma como a gente entende o direito. Com inteligência artificial, já é possível você encontrar muito mais rapidamente jurisprudências sobre qualquer assunto e solucionar problemas legais com muito mais agilidade do que o processo tradicional. Então, é uma área que, com certeza, nos próximos 10 anos vai mudar muito. As engenharias, da mesma forma, e várias áreas. E aí vamos chegar exatamente no ponto que você perguntou, que acho que é a quarta perspectiva. A educação informal, essa educação online, que qualquer um pode ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa, ela tem 2 lados. Um lado é a democratização, que é muito positivo. Então, você dá acesso com pouco recurso financeiro e com pouca base tecnológica, basicamente num celular com acesso à internet, qualquer pessoa consegue estudar para uma grande massa de população. Isso tem um efeito de democratização. Então, você tira as pessoas de um conhecimento nivelado muito por baixo para algum nível de conhecimento. Isso é bastante positivo. Pela outra perspectiva, você tem uma grande massa de pessoas que, por falta da educação de base, e eu volto lá na primeira coisa do Darcy Ribeiro, né, a crise da educação é um projeto, não uma crise, em que você não recebeu os fundamentos de filosofia, de matemática, de português, de biologia, de Isso trava física. para um caralho no E você não desenvolvimento. consegue evoluir de repertório. Você consegue aprender até um determinado nível e, a partir daqui, você precisa de curadoria. Se eu decido estudar filosofia, cara, existem tantas linhas filosóficas, se a gente pensar só nos últimos 3.000 anos, que eu não sei por onde começar. Eu não sei quem são os melhores autores ou quem são os mais reconhecidos, ou, enfim, eu não sei por onde começar. Depois que eu estudo muito sobre filosofia, eu posso me identificar, por exemplo, com o estoicismo. Beleza, eu tenho uma área mais específica, mas será que eu tenho a capacidade de interpretar aquilo que o Epiteto escreveu? Será que eu tenho capacidade de compreender aquilo que Marco Aurélio escreveu? Será que eu tenho a maturidade de compreender um pensamento de Sêneca? Então, eu preciso de um curador. A figura do professor é essa. O professor, ele ilumina o que está escuro. Ele traz luz ao conhecimento. Ele direciona o aprendizado. Olha, primeiro você vai ler isso, depois isso, aí a gente vai discutir esse assunto,
Você vai amadurecer, o cérebro leva um tempo para isso, não é um processo imediato, e depois a gente vai para aquilo, e para aquilo, e para aquilo, até que depois de um tempo você tem uma perspectiva e uma capacidade de interpretar o que você aprendeu. Qual que é o reflexo disso no dia a dia? A gente tem uma massa de pessoas que, teoricamente, são alfabetizadas, mas se você dá um parágrafo, elas não são capazes de interpretar o que elas acabaram de ler. É o analfabeto funcional. Essa é a grande massa de pessoas que a gente tem na sociedade. Ah, mas você está falando da realidade brasileira. Não. Isso é a mesma coisa nos Estados Unidos. Você tem metade da população escolarizada e metade marginalizada. Ah, mas são só os imigrantes. Não, não é. É o americano raiz mesmo. Em Nova York, no Brooklyn, sabe? Não é lá no meio do Maine, de Ohio. Não, é nos grandes centros urbanos também. E isso em várias sociedades no mundo inteiro. Você tem menor desigualdade em algumas regiões da Europa, em algumas regiões dos Estados Unidos e Canadá, mas no mundo inteiro a desigualdade manda cada vez mais. Né? Você vai continuar tendo a elite que tem acesso a recurso financeiro, recurso educacional, e a massa que vai ser direcionada conforme interesses de quem manda na sociedade, politicamente e economicamente. E um paradoxo, cada vez mais economicamente e menos politicamente. Cada vez mais a concentração de renda permite que menos pessoas direcionem mais como a sociedade vai se desenvolver. E eu não estou entrando numa discussão comunista, socialista, whatever. Tá? É só uma leitura do que de fato está acontecendo, do que a gente está vendo acontecer no mundo. Então, de forma grosseira, é ótimo que a gente tenha mais pessoas que, com poucos recursos, consigam ensinar aquilo que sabem. Mas existe um limite que isso alcança. A partir desse limite, você precisa da educação formal.